Oi, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o roteiro que eu fiz pelo sul da Itália. Vocês acompanharam aqui no canal, né, um pouquinho da minha viagem. A gente teve 2 vlogs da Itália e essa viagem foi muito diferente de outras vezes que eu já tive oportunidade de ir à Itália. Eu sempre ia para cidades mais ao norte, de Roma para cima. Eu já conhecia Roma, passei uma temporada estudando em Milão, conheci Verona, Veneza, Cinque Terre, na Florença. E eu nunca tinha ido para o sul da Itália. Surgiu essa vontade, principalmente depois de ler os livros da Elena Ferrante, né, que tem aí a tetralogia, que é super conhecida e se passa em Nápoles, e também com White Lotus, que escolheu, né, a Sicília como o lugar que ambientou aí a segunda temporada. Então, a ideia era conhecer a região sul, né, um pouco da região sul, começando por Nápoles, que é a cidade, nossa, se eu falar que ela é a principal, a galera de Palermo briga, mas enfim, que é o jeito mais simples, assim, o ponto de início que a gente achou mais simples dentro, de ponto de partida, ponto de início, enfim, que a gente achou mais simples dentro do que a gente queria fazer. Antes de começar a falar de roteiro, eu quero indicar pra vocês, não é publi, mas eu gostaria muito que fosse, porque, nossa, gente, eu descobri um app na busca não, né, no início do planejamento dessa viagem. Eu nunca tinha usado esse app, mas foi uma das coisas mais legais que eu já encontrei para planejamento de viagem. Ele existe versão site também, mas eu acabei baixando o app para ter acesso às coisas com mais facilidade durante a viagem. Chama Wanderlog. Ele permite que, mesmo você não estando perto da pessoa, então, por exemplo, eu e a Mac, né, a gente ia fazer a viagem juntas, mas às vezes aparecia alguma ideia, uma indicação de restaurante, enfim. E aí a gente consegue as duas ir montando o roteiro, cada uma, né, onde quer que esteja. Então a gente usou esse aplicativo para isso e depois a gente juntou um dia para conversar e trocar ali, aí já comprar ingresso do que precisava comprar, reservar, sei lá, o carro, onde que a gente ia entregar, não sei, enfim. Aí fizemos tudo isso. A gente usou esse app como nosso guia, bem mais ou menos assim, né? Porque ele reúne todas as informações da viagem num lugar só. Então tem todas as passagens, todas as reservas, quando que tem que entregar o carro, aonde, endereço, tudo. E ele também te permite você colocar ali uma listinha. Então aqui, por exemplo, eu tô vendo, ó, eu tenho uma lista, restaurantes Taormina, uma lista, restaurantes Palermo, e aí assim poderia ter, né, de coisas de qualquer cidade. Enfim, foi muito legal, a gente usou esse app, fica aí essa recomendação. Então a nossa viagem começou em Nápoles. Nápoles é uma das maiores cidades ali da região sul e a gente fez um voo que saiu de São Paulo, fez escala em Roma e aí foi para Nápoles. Então a gente desembarcou só em Nápoles, não paramos em Roma. Aliás, foi um pouco, não vou falar super corrida, mas foi tipo a conta da gente chegar para embarcar no voo seguinte, tanto na ida quanto na volta. Quando a gente chegou em Nápoles, a cidade já se mostrou muito o que eu imaginava. E eu começo a rir porque Nápoles é muito absurda. Cheguei agora que eu não apareci aqui. Quase fui atropelada, como todos os dias de Nápoles dizem que vai acontecer. A gente andou bastante. Gostamos muito do nosso hotel. E aí agora a gente tá voltando para uma rua que a gente já passou, para tentar ir numa pizzaria que dizem que é muito boa. A gente passou lá, tava fechado e já tinha uma filona. Mas vamos tentar novamente, ficar lá um pouquinho na fila e ver se essa pizza é essa coisa toda. O que eu esperava? Todo mundo fala que é meio bagunçada, que é um pouco caótico, o trânsito, cuidado com o trânsito, tem moto vindo de todos os lugares, cuidado para não ser atropelada. Então eu já cheguei lá meio que, né, vamos ver e tal. E aí, gente, vocês não acreditam, a gente pegou um táxi para sair do aeroporto. E aí, no que o táxi, assim, andou uns 50 metros, no que ele entra numa rotatória, o porta-malas do táxi abriu, as nossas malas caíram no chão. Aí o napolitano começou a gritar, reclamar do carro, aí veio um cara atrás, xingou ele xingou de volta. Eu falei, meu Deus, parece ensaiado. Mas enfim, aí a gente chegou no hotel, a gente escolheu um hotel que ficava bem no centro histórico, o que eu achei uma ótima localização, porque a gente conseguia fazer
tudo a pé, não é uma cidade tão grande assim. E os pontos, né, mais turísticos estão ali dentro da região do centro. Então foi bem interessante pra gente ficar ali e eu ficaria de novo. No dia que a gente chegou, o nosso voo chegou por volta das 2h30, 3 da tarde, e aí a gente deixou as coisas no hotel e fomos andar. Eu não gosto de planejar nada pro primeiro dia, porque a gente pode estar cansado, ou pode ter algum perrengue na hora de chegar no hotel, enfim, eu gosto de deixar um dia mais livre. E também é legal para ir sentindo o clima da cidade, né? Então a gente saiu e a gente começou a caminhar e assim, deu 2 passos e já veio ali uma vespa maluca. E aí a gente viu um monte de fruta diferente, um pêssego gigante, a Mac ficou maluca, quis comer na hora. A Lu tá me julgando que eu vou comer o pêssego sem lavar, mas eu vou, né? Só vai, né? Isso, limpou. É bom! E aí a gente chegou numa parte ali do centro que tem uma ruinha que parece uma viela, sabe? Você não acha que é uma rua, porque é de pedra, é bem estreita, e aí você começa a entender que todas as ruas, né, nas cidades assim do sul, por serem cidades muito antigas, elas são bem estreitinhas, elas não foram planejadas para passar carro. E é por isso, né, que eu acredito que seja por isso que eles usam tanto a Vespa, a moto e tal, porque realmente transitar ali com o carro, não que eles não transitem. Gente, eu não acreditava quando vi um carro, eu falei, como? Como você vai passar aqui, sabe? Eu achei que ia derrubar a gente igual boliche, porque... Mas passam. Você tinha sugerido para a Mac alugar um carro pequeno, né? Uma das recomendações que acontece quando a gente vai, que a gente vê quando a gente vai para Nápoles e para outras cidades ali, até para Firenze e tal, é de, se você for alugar um carro, aluga um carro pequeno, porque as ruas são pequenas, então não vai inventar de pegar um carro grande que você não vai conseguir andar com ele pelas ruas. E também tem uma outra história aqui, dependendo da cidade e dependendo da região, eles têm uma área de tráfego limitado, que você não pode entrar porque tem câmera e a multa chega para você 6 meses depois no Brasil. Eu falo porque isso já aconteceu com a gente. Então não pode mesmo entrar, tem que respeitar muito, tipo, eles levam muito a sério o rolê de proibir de estacionar, de não pode transitar aqui, o que é muito irônico, porque parece que é só isso que... Porque assim, gente, as motos andam no meio das pessoas, e eu não fiquei com medo porque elas andam bem devagarzinho, sabe? Mas é isso. Você tá andando, aí vai vir uma pessoa, vai vir uma motoca, aí vai vir do outro lado. E aí uma hora você vai olhar e você vai ver a criança dirigindo a moto. Você vai tomar um susto. Que isso? O que tá acontecendo? Normal, tá? Pode fingir costume. Normal, normal. Aqui todo mundo é assim, não, tudo bem. Então a gente ficou ali nessa rua principal e a gente foi na pizzaria, numa das pizzarias, né, que são as mais recomendadas. Então são 2 as pizzarias que são sempre recomendadas. Uma pizzaria chama Da Michele, deve ser da Michele, sei lá como é que os italianos falam, que é famosa porque foi lá que foi inventada a pizza margherita, mas muita gente vai lá porque foi lá que foi filmado Comer, Rezar e Amar, a parte da Itália. Então, enfim, é famoso, tem a foto da Julia Roberts e tal. Eu tô falando isso do que eu vi na internet, porque eu não fui na da Michele, porque a Sara, uma seguidora minha, que é guia lá em Nápoles, gente, vocês não têm noção, ela é maravilhosa, ela me falou, não vai lá, é melhor ir na outra, que é a que fica na rua principal. Esses barulhinhos é o Show brincando com o pato dele aqui, tá? E a outra pizzaria, que é a que a gente foi, chama Gino Sorbilho, que é uma pizzaria que tem uma fila ridícula. Ridículo. Não, claro que não reserva. Eles nunca reservam quando é esses negócios muito hypes assim, enfim. Já vai na cabeça que você vai ter que pegar uma fila. E aí a gente deu o nosso nome. Te juro por Deus, devia ter umas 40, 50 pessoas à nossa frente. Surreal. E aí você via que era tudo turista. Obviamente, né? No centro, bem no centro histórico, na Via dei Tribunali. Mas falavam que valia a pena, então... Gente, o cheiro da pizza é maravilhoso. Tá passando um sanfoneiro bem nesse momento. Eu esperei passar uma ambulância, aí morre. É divertido, eu acho. Na balada.
Fomos lá, gostei da pizza. Na porta tem um lugar que vende drink, então você espera na fila com um pouco mais de tranquilidade, fica tomando ali um drink, alguma coisa, e vai na pizzaria Gino Sorbilo. Se tiver mais tempo, vai na da Michele também, faz uma comparação, né, no seu grupo, qual que é melhor, enfim. E antes da gente ir na pizzaria, a gente tomou um aperitivo. Aperitivo é uma coisa que é super comum na Itália, a gente devia adotar isso, mas enfim. Um pouco antes do jantar, então bate lá umas 6 da tarde, assim, principalmente, né, no verão, que tá com tempo agradável e ainda tá com luz, porque anoitece um pouco mais tarde, eles sentam numa mesinha do bar, pedem geralmente um Aperol ou alguma outra bebida, e o bar traz ali uns petiscos grátis, ou seja, você paga o drink e eles trazem ali uma seleção X de petiscos. É divertido porque é petisco surpresa, você não sabe o que vai aparecer na sua frente. Pode ser um pacote de batata mini fechada que o garçom, tipo, põe assim na sua mesa, ou pode ser igual nesse primeiro dia que tinha uns pãezinhos, biscoitinhos tradicionais, era enorme, foi muito legal. No dia seguinte, a gente realmente queria conhecer um pouco mais da parte histórica de Nápoles, então no dia 2, a gente começou o dia fazendo um tour por Napoli Sotterrata. Eu não sabia, mas existe toda uma cidade subterrânea em Nápoles e é muito interessante. Não é tão claustrofóbico como pode parecer, né? Porque você está embaixo da terra, você desce mais de 40 metros, eu acho. Mas, enfim, eu achei muito interessante o passeio, valeu muito a pena. Não vou falar muito para você ir lá e se surpreender também. E aí, de tarde, a gente foi caminhar por Nápoles para conhecer alguns pontos que aparecem nos livros da Elena Ferrante, né? Que foi o que me inspirou a querer ir para a cidade. Olha onde eu estou. Era aqui que seria a sapataria, né, dos Cerolo. E, gente, estavam bem, viu? Olha que bonito. Então a gente foi na Piazza del Martiri, que aparece na Amiga Genial. A gente foi no Café Gambrinos, que também aparece. A gente foi na Vila Chiaia, enfim. E aí, se você já leu os livros e buscar rapidinho na internet, você vê os lugares e é muito gostoso, assim, porque querendo ou não, você vai conhecendo a cidade. Então, por exemplo, essa Via Chiaia, ela é enorme, tem várias lojas e ela é perto da outra rua, que é a rua principal de lojas também. Tem todo um centrinho meio, assim, bem fervo ali em Nápoles. E a gente passeou por lá e a gente terminou na orla de Nápoles, que tem uma orla muito bonita. A vista é linda, linda, linda. E não tem praia, são só pedras e etc. Mas você vê o mar e, obviamente, o que tem em frente? Um monte de restaurante. A gente tomou um aperitivo e depois disso a gente voltou pro hotel para descansar. No dia seguinte, a gente foi conhecer Pompeia. Pompeia é uma cidade que foi totalmente destruída por uma erupção do Vesúvio, né, o vulcão que você consegue ver desde Nápoles. Fica mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora de Nápoles. E a gente alugou um carro nesse dia e fomos para Pompeia. A gente está chegando na entrada. Dica da Sara, né, que vocês conheceram, que mora aqui, parar no estacionamento da igreja, que são só 2 euros. Diz que os outros é de 10 para cima. A Sara foi a nossa guia e eu acho que faz muita diferença ter guia, porque, claro, lá tem um audioguia, tem algumas coisas que você pode ler, mas é muito interessante você ir caminhando e entendendo o que acontecia ali, como que as coisas eram feitas. Olha isso, é uma faixa de pedestres. Ele tá do nível da calçada e embaixo tá a rua. E era extremamente importante porque na rua passava o esgoto, então para você não, né, ter que pisar no esgoto. E ela explica, né, o que aconteceu realmente, porque a gente acha que, né, veio a lava e tipo, não foi isso que destruiu a cidade. Mas enfim, o que eu achei mais interessante de Pompeia é que não é tão diferente assim do jeito que a gente vive hoje, sabe?
Eu achei um pouco surreal isso, interessantíssimo, é um passeio longo, você tem que ir com muita disposição para caminhar, porque é tudo pedra, obviamente, e lá dentro tem lanchonete, acho que tem duas lanchonetes, e a cidadezinha de Pompeia, né, que fica uma cidade mesmo, né, um pouco do lado do sítio arqueológico, é uma gracinha, uma cidadezinha do interior, assim, sabe? Muito fofinha. E o nosso dia foi esse. A gente visitou Pompeia, caminhou, a gente viu o fórum, a gente foi numa terma romana que tava, nossa, super conservada, deu pra ver o sistema de aquecimento. A gente foi no prostíbulo, que tem afrescos muito gráficos nas paredes. Aliás, isso é uma das coisas que eu achei mais interessantes também. Os afrescos estão conservados, você consegue ver, tipo, a decoração da parede deles, e os desenhos são muito interessantes. Aí você vai vendo também a evolução dos desenhos, sabe? É original. Nossa, eu tô muito passada, que lindo! E aquilo ali atrás é oliveira, não é? Sim. Os romanos pintavam muita natureza que eles viam no dia a dia. E não só porque era bonito, mas também pela perspectiva. Eu vou falar que tem os afrescos daquela época, tem 4 níveis. Temos o nível, o primeiro nível, que não tem uma perspectiva, e aí vai passando os níveis e a perspectiva vai aumentando. É muito interessante. É interessantíssimo, é demais, é um pouco surreal. E esse foi o nosso terceiro dia. No quarto dia, a gente acordou e a gente já foi mudar de cidade. A gente desceu e foi para Salerno. A ideia de ficar em Salerno, né, que é uma cidade que não é tão presente assim nos roteiros, é que a gente queria conhecer a Costa Amalfitana e a gente fez de Salerno a nossa base. Fica a 2 horas de Nápoles, chegamos e a gente tinha reservado um passeio de barco. Então era um passeio de barco do dia inteiro, 8 horas dentro do barco, começando às 10 da manhã. A gente saiu cedo de Nápoles para não perder. Ele foi tipo subindo, né, assim, Salerno é um pouco mais baixo, ele foi subindo pela Costa Amalfitana. Então a gente viu Amalfi, a gente desceu em Amalfi, ficou lá por 1 hora no centrinho, uma gracinha, micro, muito cidade balneário, assim, sabe? Essas cidades me lembraram um pouco, sabe, tipo Búzios, esse tipo de cidade, assim, bem voltada para turismo mesmo. Continuou um pouco mais, tinha umas paradas para nadar no meio, que era muito legal. Aí a gente viu alguns pontos, por exemplo, tem um lugar lá que tem uma formação rochosa, num formato interessante, tem uma gruta que é tipo aquelas, né, que a galera faz assim no bar que pode entrar, mas a gente não foi nesses porque não. E depois a gente chegou em Positano. Positano, junto com Capri, que é bem perto, é uma das cidades mais bombadas lá da Costa Amalfitana. E o que isso quer dizer? Caríssima! Gente, a gente inventou o índice Aperol nessa viagem. Nápoles não é uma cidade cara, então a média do que a gente estava gastando lá nos primeiros dias para alimentação, essas coisas, a gente estava achando super ok. Até comentei com a Mac, eu falei, nossa, Mac, eu tô achando os valores muito ok. Ela, eu também. Porque a gente não tinha chegado ainda nas cidades chiques. Porque em Positano, gente, é tipo o triplo do preço das coisas. A gente sentou, almoçou, passeamos um pouco pelo centrinho, e eu fiquei impressionadíssima com o preço. Lá também a gente viu pela primeira vez, né, uma praia que as pessoas realmente frequentavam. E na praia é bem interessante, porque diferente das nossas praias aqui, lá eles tipo, isolam pedaços na areia em que você tem que pagar para usar o guarda-sol, se tiver cadeira, cadeira. Então você paga tipo uma taxa de entrada e é assim que eles vão à praia. Tem um pedacico lá que é público, você vai, estende sua canga, mas o que as pessoas que vão para Positano gostam de fazer é ficar nesses lidos, né, que são os beach clubs deles. A gente voltou pro barco e aí a gente teve mais uma pausa para nadar. Eu nadei em alto mar pela primeira vez na minha vida e a gente voltou para Salerno. Eu recomendo muito um passeio de barco. Eu adoro passeio de barco, gente. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer isso em alguma viagem, eu quero fazer porque, enfim, é muito legal. E eu acho que foi uma oportunidade legal de conhecer a Costa Amalfitana, as cidades, etc. Porque é um tipo de viagem que eu não me vejo fazendo atualmente, sabe? Ir para esses lugares e ficar. Porque é um lugar
lugar, sabe? É uma praia. De manhã você vai na praia, na piscina do hotel, aí você sai pro centrinho, paga uma fortuna pra jantar, sabe assim? Mas a gente conheceu, então a gente teve a vista da cidade, do mar, que são lindas. A gente viu um monte de curiosidade ao longo do caminho, tipo a torre que a Sofia Loren comprou e fez dela a casa dela, um absurdo. E aí a gente voltou pra Salerno. Em Salerno a gente ficou num hotel muito legal, que era um palazzo de um marquês da época do reino das duas Sicílias. Foi muito interessante ficar nesse lugar e isso é uma dica que eu também acho legal, sabe? A Itália tem muitos desses tipos de lugares, porque eles não destroem as coisas, né? Fica lá. E eles não param de usar. Então, você tem a oportunidade de conhecer por dentro esse tipo de construção enfim, é uma experiência diferente e é interessante porque é totalmente diferente do que a gente tem aqui, sabe? Então, tem a porta gigante de madeira, mas para você entrar mesmo é uma portinha assim, sabe? A máquina tinha que abaixar para entrar. Eu cheguei à conclusão de que eu tenho algum pezinho lá romano, porque eu sou da altura perfeita para todas as portas deles, não tinha que abaixar nada, eles eram baixinhos. E aí Salerno foi isso, a gente dormiu no dia seguinte, a gente passeou um pouco pelo centrinho lá. Salerno não é uma cidade bonita, a gente foi em um ótimo restaurante, muito bem recomendado e assim, maravilhoso, que a gente viu recomendação no Guia da Michelin. Não é um restaurante que tem estrela Michelin, mas é um restaurante que está lá como recomendado. E a gente passeou e a gente pegou o carro para ir para nossa próxima cidade. Preciso deixar uma observação. A gente desviou do caminho. A gente estava ali na costa e a gente fez assim, ó, pluf, mais na direção do Salto da Bota, ali, região da Puglia. A gente foi para Matera. Quando a gente estava pesquisando cidades do sul da Itália, apareceu essa Matera que eu nunca tinha ouvido falar. E, gente, é uma cidade surreal. Matera é a segunda ou terceira cidade mais antiga a ser habitada no mundo. Olha. É tudo na pedra. Passada, gente, passada. Ela não é toda na pedra, mas quando eu pesquisei, eu vi que ela é habitada desde o Paleolítico. Então você tem pintura rupestre, tem fósseis, etc. E foi habitada dessa maneira, dentro das grutas, dentro de casas esculpidas na pedra, até a década de 60. Como as pessoas moravam aqui? E ao mesmo tempo, eu lembrei tipo da escola, sabe? A gente estudando. Os humanos viviam em cavernas e faziam não sei o que com a sombra. Gente, a gente ficou num hotel nessa região que chama Sassi, no Sassi de Matera. A gente dormiu dentro da gruta. A gente tá um pouco perplexa com o quarto. Mac, fala as suas impressões. Eu não sei. Lá fora eu tô me sentindo no Projac. Como se estivessem gravando uma novela da época de Jesus Cristo, sei lá. Aqui dentro, não sei dizer. É um mix de moderno com pedra, sei lá. Você acha que você vai dormir bem aqui hoje? Ah, eu acho. Porque a cama parece boa, hein? Acho que sim. Eu acho. Eu fiquei com medo. Medo? Mano, muito Não, estranho eu eu tô com dormir medo. aqui. Não, é estranho. Olha aqui. Ó. Tem alguns hotéis que fazem isso e eu achei uma experiência, assim, louca. Tipo, o quê? Eu vou dormir aqui? E assim, eles fizeram um quarto, tem ar-condicionado, não funciona muito. Tem um desumidificador, também não funciona muito. Mas é bonito, é confortável e para 1, 2 noites eu acho interessante. O chuveiro tem cromoterapia. Ó. E é aberto, tá? Ah. Aqui, ó. Opa. Mas tem cromoterapia. Ok, mas é num cantinho, vai. É, O que tem aí? O que tem aí? Nossa, muitos amenities, gostei. Ah, é. E aí em Matera eu escolhi um hotel, fui eu que selecionei esse, que além de ter os quartos, né, dentro da região do Sassi, ele também tinha uma terma romana. E foi muito interessante desfrutar, né, da experiência de uma terma romana depois de ter visto a terma de Pompeia, que é exatamente a mesma coisa, não mudou nada.
Mudou porque agora tem a sauna elétrica, né? Lá era um caldarium, que sei lá como é que eles faziam. Mas é exatamente o mesmo. E aí tem vários rituais, né, que eles fazem. Começa num lugar, faz isso, depois faz aquilo, depois entra aqui nesse banho. E aí a gente ficou um bom tempo nessa. Vocês sabem, quem segue a máquina, sabem que ela tem um rolê de amar banheira, piscina, então ela tava feliz da vida e foi muito gostoso, assim, a gente passou um bom tempo na estrada, a Madeira foi um belo de um desvio, a gente relaxou e jantou, enfim, foi muito gostoso, sabe, foi uma cidade, tipo, muitas informações e etc, e aí veio da terra. No dia seguinte, a gente foi em Madeira, em um museu que é mantido por um cara que comprou a casa da família que morava lá nos anos 60 e conservou. E as pessoas moravam lá até a década de 60 sem saneamento básico, sem luz elétrica. Para você se locomover ali dentro da região do Saci, é basicamente uma grande escadaria de pedra. São condições muito diferentes do que a gente está habituado. E esse cara manteve esse lugar conservado e ele faz o tour explicando. Aqui era a garagem, ficava a mula e logo aqui ao lado o quarto. Esses instrumentos aqui, ó, para fazer ricota, queijo, para fazer pipoca. Tem uma foto aqui, olha, cheia de milho em cima, tá vendo ali? Isso daqui era o banheiro e aqui do neném. Nossa, gente, muito legal. Ó, pra lavar roupa, fazia um vinho. Do lado da mula, como ela, né, de certa forma é quentinha, ficava a cama da família. Embaixo da cama era vazado e ali ficavam as galinhas da família à noite chocando os ovos que a família usava no dia seguinte. Pensa nessa convivência, assim, sabe? Não é que você tem uma galinha no quintal. Não, é aqui, ó, embaixo da sua cama. Ali do lado tá a mula. Você cozinha e faz tudo da sua vida nesse espaço. E depois ele levou a gente no andar de baixo, em que ele mostrou que era tipo o sistema de refrigeração deles, era onde eles mantinham alimento, como que eles guardavam água, enfim. É super interessante. Essa cidade eu achei que a gente ficou pouco. A gente chegou tarde e saiu cedo. A gente tinha que sair cedo porque, já explico, mas eu queria ter ficado pelo menos mais uma noite lá, porque tem muita coisa para você ver e é algo tão surreal e tem tanta história que eu gostaria de ter ficado mais um dia. Fica a dica se você um dia for a Madeira. Bom, a gente tinha que sair cedo porque a gente já tinha comprado a balsa que faz a travessia, né, do continente para a ilha da Sicília. A gente tinha feito a reserva para tipo 5 da tarde, não tinha como mudar, a gente tentou, porque a gente queria ficar mais em Madeira, mas não tinha como mudar, não tinha disponibilidade para o dia seguinte, então saibam que vocês precisam planejar com antecedência, porque o negócio, a gente nem foi em altíssima temporada, né, a gente foi setembro, outubro, imagina isso, em julho, agosto. A primeira cidade que a gente ficou na Sicília foi Taormina. Taormina é a cidade onde se passa o White Lotus. Então foi a gente entrar que a musiquinha já veio na cabeça. A gente fazia isso uma com a outra. A Maki faz melhor do que eu. Vocês não sabem onde eu tô. Na balsa pra ir pra Sicília. Finalmente vem aí o momento White Lotus dessa viagem. Aqui, ó. A gente queria ficar no hotel de White Lotus, mas aí a diária custava R$33 mil. E mesmo assim não tinha disponibilidade, então nem que você tenha esse dinheiro você vai se hospedar aqui. Eu consegui um hotel que era próximo e que tinha a mesma vista, que eu acredito que seja a vista mais bonita de Taormina, esse lado da ilha. Começando o dia aqui em Taormina, e gente, tá tão bonita essa vista. Meio que não dá pra ver a separação do céu e do mar. A gente chegou fim de tarde,
colocamos o carro no estacionamento fora. E aí, cara, a Mac dirige demais. Eu nunca conseguiria entrar nessa cidade com esse carro, porque é isso, você vai andando no meio de formigueiros e aí, tipo, as pessoas vão abrindo caminho na sua frente. Colocou o carro no estacionamento, que fica fora da cidade, fora do centrinho, e basicamente assim, o seu carro fica preso lá. E você não precisa de carro em Taormina, porque a cidade é um ovo. A gente foi jantar num restaurante muito lindo, quer dizer, o restaurante não é nada lindo, o restaurante fica na encosta, assim, até perto desse hotel que a gente ficou, com a vista linda, então rolou o pôr do sol, aí a gente tava com o nosso aperitivo, aí vinha a gente tirar foto na nossa vista, porque era a melhor do restaurante. Nossa, foi um momento assim, me sentindo a pessoa que fica lá no Four Seasons de White Lotus. E aí no dia seguinte, a gente foi descansar, né, gente? Porque rodamos muito a cidade. O dia do barco também foi um dia mais de descanso, mas a gente foi curtir a piscina do hotel. Mas enfim, aí depois a gente tomou um banho e a gente saiu. Aí a gente foi andar pelo centrinho de Taormina, que é lindo! Olha que gracinha que é Taormina. Eu e a Mac já chegamos à conclusão de que parece um cenário da Disney. Não parece? É tão lindo, olha só essas varandas, as flores, as cores. Agora a gente tá entrando aqui na área da Itália, no Epcot. Isso, a cidade sempre foi linda assim, ela é maravilhosa e eles também capricham, sabe assim? Tipo, tem muita planta florida, respeitam um pouco da arquitetura, é bonito, sabe? Eles souberam explorar bem. E é a cidade que a gente vê menos aquele tipo de loja que vende assim, aquele souvenir toscão, sabe? Um monte de boné escrito Taormina, 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 de cores vibrantes e imãs feios. Não, lá tem as lojas de souvenir, mas é uma coisa um pouco mais chique. A gente entrou em várias lojinhas, tem muitas lojinhas. Tem lojinhas mais turísticas, mas também tem lojas tipo boutiques, assim, sabe? Então, lá a gente conheceu uma marca de perfumaria que é da Sicília. A marca até comprou um perfume para ela, porque tinha uma onça. Várias lojas com cerâmica típica da Sicília, que são aquelas cabeças, né? A testa de moro, os símbolos da Sicília que a gente começa a ver em todos os lugares, as cores da Sicília. Aquela coisa colorida que a gente vê de azul, amarelo, vermelho, é da Sicília. Então, você vê aquilo em todos os lugares e isso faz com que a cidade fique muito bonita, colorida, enfeitada e, nossa, dá um clima, sabe? E aí a gente passeou um pouco, fez umas compras, a gente escolheu um restaurante para jantar que ficasse nessa rua e a gente fez o quê? Tomou um aperitivo. A gente sentou para um aperitivo, que é uma bebida antes do jantar. Bem aqui, ó, no meio da rua principal. A gente vai ficar observando as pessoas. Eu amo fazer isso, gente. Tem tanta gente diferente. E aí daqui a pouco eles trazem tipo uns snacks, que é essa coisa italiana que eu adoro, que você pede a bebida, eles trazem uma comidinha pra você não beber sem nenhum petisco. E terminamos a noite na sorveteria que a gente amou na cidade, que fica no finalzinho assim dessa rua. Eu vou pegar o nome, calma. E aí a gente foi tomar um gelato, eu tinha falado sorvete, não é sorvete, gelato, na sorveteria que era indicada por todo mundo como a melhor da cidade e a fila indicava que era verdade, chama Gelato Mania. Não passa uma credibilidade, mas é ótima, acredita, vai lá. Tomo de pistache. Parece que o de cheesecake deles também é muito famoso, mas eu fui nos meus clássicos, pedi nocciole e pistache, fui feliz da vida, muito bom. Enfim, assim a gente encerrou o nosso dia tranquilo em Taormina. No dia seguinte, a gente começou a dirigir porque a gente subiu até Palermo. Palermo é a capital da Sicília. Fica mais ou menos 4 horas de Taormina. E aí no meio do caminho a gente parou em uma cidade que é bem famosa e a gente até estava no nosso radar assim, que chama Cefalo. Escreve Cefalù. É a cidade que eles dizem que tem as praias mais bonitas da Sicília. Inclusive, White Lotus, né, tem cenas na praia e elas não foram filmadas em Taormina, porque a praia de Taormina é desse tamanhozinho, não é muito bonita. Elas foram filmadas em Cefalo, porque lá as praias realmente são muito bonitas, as pessoas frequentam. E é uma cidadezinha que tem um centro histórico pequenininho,
muito charmoso também, gostosinha, sabe? De caminhar, de ver. Mas uma coisa que é importante também, a gente chegou lá na hora da siesta. E a gente tá caminhando pelo centrinho, é muito engraçado, porque aqui eles fazem aquela pausa, sabe, do almoço. Eu não sei como chama aqui, mas tipo, tem muitas lojas que fecham 1 da tarde, 12h30, e abre só 4h30 da tarde, cara. Então a cidade tá quietinha, mas tem várias coisas abertas, principalmente pra turista, né? Então, assim, é melhor você ir pra praia, sabe? Nesse período. Depois você volta e vai fazer seu passeio, vai no restaurante, porque eles fazem siesta na Sicília inteira. A gente seguiu viagem, né? Passamos ali umas horinhas em Cefalo e seguimos para Palermo. Em Palermo, o nosso hotel era muito bem localizado, ficava de frente para a ópera e muito perto do centro histórico. Mas aí eu vou contar um erro de roteiro. A gente deixou muitos dias para Palermo e eu não achei Palermo uma cidade interessante. Não voltaria. Principalmente depois de ter visto tanta cidade linda e... Palermo é um pouco mais do mesmo, mas eu achei que com menos charme. Ainda bem que não tem nenhum italiano. Não tem nenhum italiano me assistindo, né? Siciliano não tem ninguém assistindo aqui. Mas é uma cidade assim que, claro, tem a parte histórica e a história é super interessante. Tem muitos prédios bonitos, mas ela é muito mal conservada, muito suja. E é um sujo, eu falei, Nápoles também é suja, mas Nápoles parece que tá sempre num dia pós-carnaval. Palermo não, Palermo é uma sujeira que parece que já tá ali assim, tem 1 ano que ninguém vem aqui limpar, sabe? Eu não amei a cidade, mas a gente conheceu algumas coisas legais. A gente foi na beira da praia, e aí a gente ficou um tempinho ali, assim, vendo um cara pescar. E aí depois a gente viu que tinha um bar que era na praia, que tava, assim, nos últimos dias, porque é final de temporada. E a gente foi lá conhecer o bar. Muito legal. Um rolê, assim, que você via que a galera ia pra ficar umas boas horas ali. Tinha música. A gente conheceu um restaurante muito bom, que tinha uma vista linda. Eu até postei foto, assim. A gente foi bem na hora do pôr do sol. E esse restaurante, se não me engano, chama Doba, que são o início do nome do chefe. O chefe é super simpático, vai na mesa, tira o seu pedido e a comida é muito boa. A gente conheceu o Palazzo Butara, que eu descrevi como um inhotim dentro de um palazzo, porque é um palácio que foi totalmente reformado, restaurado algumas partes e com intervenções em outras, mas com intervenções bem feitas, sabe? Que respeitam ali a história do lugar. E o resultado, gente, é um lugar muito incrível, porque é um palácio, né? Um palácio antigo, enorme, que você começa a visita, tipo, pela garagem, né? O lugar onde ficava cavalo, essas coisas, e aí você vai subindo, vai indo para as áreas íntimas. Então, você vê, tipo, a biblioteca, mobiliário da época, e tudo sem corda, sem intestino do lado, então parece que você realmente vive ali, sabe? E aqui não tem descrição das obras ao lado. Ao invés disso, eles dão um guidebook. Muita coisa pra ver, aparentemente. Vamos lá. E aí você vai, né, entendendo de acordo com esse livrinho. A gente passou umas boas horas lá. O lugar é muito, muito bonito. Fizemos fotos belíssimas. E quando acabou, a gente foi pro café que fica lá dentro, que tem uma saída pra rua. Então, se você não quiser visitar, você pode ir nesse café, que é bem gracinha também. E a vista também é bonita, porque ele fica de frente pro mar. Nossa viagem terminou em Palermo, a gente pegou um avião, voltou para Nápoles e de Nápoles a gente veio para o Brasil. Foi uma viagem de 12 dias, foi boa, mas eu mudaria o rolê de Palermo, eu ficaria mais dias em Nápoles, não iria para Palermo e na Sicília eu faria só Taormina e Cefalo. Pega essa dica aí que eu acho que vai ficar mais legal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sempre sonhou em conhecer a Itália. Um beijo e até a próxima!